Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o economista Felipe Salto, um dos grandes especialistas em finanças públicas do país. Professor da Fundação Getúlio Vargas, Salto foi assessor econômico do ministro José Serra e analista de macroeconomia da Tendências Consultoria. Atualmente é assessor parlamentar no Senado. Salto acaba de lançar um livro em parceria com o secretário de Acompanhamento Econômico do governo Temer, Mansueto Almeida. E o título já diz tudo: Finanças Públicas, da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade. Boa noite, Felipe. É um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. Boa noite, o prazer é meu. Felipe, há um debate entre os sócios do governo, os dois grandes esteios que dão sustentação ao governo Temer, PMDB de um lado e PSDB do outro. Na semana passada houve dois encontros entre esses líderes, entre esses políticos. Um deles, um jantar no Palácio do Jaburu, com a presença do presidente Michel Temer, justamente para tentar amenizar as críticas dos tucanos que estavam disparando uma artilharia pesada contra o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Qual o risco dessa troca de farpas entre esses dois polos? Olha, eu acho que o contexto que a gente vive hoje é um contexto de crise política muito forte, combinada com uma crise econômica muito profunda também. E o PSDB é o partido, queira ou não, da responsabilidade fiscal. Conseguiu aprovar no governo Fernando Henrique a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, algo difícil de aprovar no Congresso. O governo, na época, tinha popularidade relativamente baixa. Então, há um legado aí da antiga oposição, que agora é governo também, que precisa ser preservado. Eu acho que, na medida em que o governo Temer começou a fazer algumas concessões, por exemplo, reajustes salariais para servidores públicos, determinadas categorias, isso foi visto por uma parte do PSDB com certa apreensão. Então, acho que foi natural, houve aí um rearranjo dessas placas tectônicas na política, mas a coisa me parece que está bem azeitada já. Você acha que essa fricção maior já passou? Não existe um risco de guerra aberta ou declarada, ou mesmo de um conflito, um confronto maior entre PMDB e PSDB? Eu não vejo, porque o governo Temer ele colocou claramente como prioridade o ajuste fiscal. Claro, a chamada PEC do teto, que é uma proposta de emenda à Constituição, para tentar conter o avanço dos gastos chamados primários, isto é, que exclui os juros, ela é difícil de passar, precisa passar por pelo menos 4 votações na Câmara e no Senado, mas é uma sinalização clara do governo interino na direção de um compromisso maior com a responsabilidade fiscal. Diante de tudo que foi feito nos últimos anos, principalmente no governo Dilma, em relação à perda de credibilidade nas contas públicas, na gestão do gasto e das receitas do governo, me parece que esse compromisso é forte. E é em torno disso que as alianças políticas vão também se consolidar. E o que você está dizendo também é que o PSDB carrega essa marca forte, esse rótulo, esse estigma da responsabilidade fiscal. Então, por isso é interessante tê-lo como um sócio do governo Temer, ter o PSDB como sócio desse ajuste fiscal. Ele passa credibilidade para esse ajuste fiscal. Isso, eu acho que o PSDB pode ter cometido erros, acertos e tal, mas ele tem nos governos, desde o governo Covas, depois no governo Serra em São Paulo, e outros governos, em Minas Gerais também, essa marca da gestão, do choque de gestão, da responsabilidade com a coisa pública. E eu acho que para o governo Temer é importante ter um aliado que traz esse peso. O que o governo precisa nesse momento é fazer como Ulisses diante do canto das sereias, amarrar as mãos ao mastro do navio e evitar ceder ao canto das sereias, porque ele vai ser cada vez mais forte. As tentações. Tem as tentações, as pressões políticas, os grupos desse ou daquele eixo da política, dimensão, que vão sempre querer um pouquinho a mais. Só que o quadro é tão complexo e tão difícil que o orçamento simplesmente acabou. Não dá mais para fazer concessões. A nenhum desses grupos de interesse. A gente vai falar um pouquinho sobre esses lobbies, principalmente quando a gente falar sobre os projetos em particular, seja o PEC do teto de gastos ou a reforma da Previdência. Agora, Felipe, nas críticas ao governo Temer, o PSDB elegeu um bode expiatório, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Todas as críticas são direcionadas a ela. Como o senhor avalia essa estratégia de tentar enfraquecer o ministro Meirelles? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o PSDB quis dar a sua contribuição, como vai continuar dando. O ministro Meirelles escolheu uma agenda, tem uma equipe que é talvez a melhor equipe econômica dos últimos tempos, Mansueto Almeida, o Marcos Mendes, que é o chefe da assessoria especial, e outros nomes de peso nessa área de finanças públicas, que é o nosso principal gargalo, o nosso principal desafio, e ele entra, portanto, com uma credibilidade grande. Ele tem bons propósitos e bons projetos. O que o PSDB quis, e acho que corretamente, foi mostrar o seguinte: olha,
Se houver concessões, se houver um desvio dessa rota, nós não vamos compactuar com isso. E nós queremos colaborar para que não haja esse desvio. Mas não é à toa que ele elege o Henrique Meirelles como bode expiatório. Essa estratégia também tem um cunho eleitoral. Estão todos pensando lá na frente em 2018, porque, obviamente, se esse ajuste fiscal funciona e der certo, isso fortalece eleitoralmente, politicamente, o Henrique Meirelles. Ele passa a ser uma figura no xadrez eleitoral de 2018, né? Dá para a gente ter um ajuste fiscal forte com o ministro da Fazenda fraca? Dá para pensar isso? Dá para pensar nessa situação? Não é um paradoxo? Sabe, Amanda, eu acho que os políticos que estão hoje no governo, principalmente o Meirelles, o Serra, são bons políticos, têm experiência de gestão. O Meirelles à frente do Banco Central, o Serra com toda a trajetória dele. Em comum, os dois de olho em 2018? Pois é, mas eu acho que isso é cedo. Eles sempre dizem isso, né? Muito cedo para discutir 2018 e acho que eles têm razão. Mas isso é um discurso na teoria. Na prática, eles já estão mirando lá na frente. Na prática, eu acho que até o vereador lá da minha cidade, Laranjal Paulista, ele está pensando na presidência da República. Desde que ele põe o pé na política, a primeira eleição, ele já começa a ter uma ambição. O que é saudável, porque se você tem bons projetos, valores e quer fazer algo de bom para o país, para a cidade, etc., é bom ter essa ambição. Agora, antecipar muito esse jogo, essa discussão, eu acho que traz só prejuízo. Agora, na sua opinião, na sua concepção, se esse ajuste fiscal der certo, do governo Temer, se funcionar, capitaneado pelo Henrique Meirelles, isso coloca o Meirelles automaticamente no xadrez eleitoral de 2018? Acho que o Meirelles vai se fortalecer cada vez mais, porque a minha aposta, o meu cenário é de que o ajuste vai dar certo. Acho que essa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição número 241, que limita o crescimento do gasto à inflação passada, é uma boa proposta, ainda que eu tenha sempre dito nas entrevistas, nas opiniões, que precisa ser complementada. Mas é um bom projeto. Se houver força política, como eu acho que vai haver depois da votação do impeachment, é claro que isso vai fortalecer todo o governo, né? Então, é natural que o governo ganhe popularidade, ganhe força, junto à opinião pública também, se conseguir resolver esse nó fiscal. Então, ele se torna um pré-candidato, um candidato forte para 2018, se esse ajuste fiscal der certo, é isso que você está dizendo? Não sei se isso dá para dizer já. Eu acho que ele vai ser uma pessoa forte no governo, como é, mas você tem outras cabeças ali, o próprio presidente Temer, que tem força e vão ganhar também com o sucesso dessa política. Você acha que dá para dizer, a essa altura do campeonato, que o Temer está fora da reeleição em 2018, que uma candidatura não é cogitada? Olha, o próprio presidente disse que não tem essa pretensão de ser candidato à reeleição. Mas essas coisas Agora, em mudam. política, o Magalhães Pinto dizia que política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a pouquinho você olha, já mudou de novo. Então, não dá para antecipar. Acho que o imponderável é sempre uma coisa que a gente tem que pesar. Bom, pelo que você disse, então, o PSDB tem razão em criticar as concessões feitas até aqui pelo governo Temer. A gente teve, notadamente, duas, aí, que são o reajuste dos servidores de várias áreas, dos servidores federais, principalmente do Judiciário, do Ministério Público, e, por outro lado, as concessões feitas na renegociação da dívida dos estados. O governo errou ao fazer essas concessões? Acho que a gente tem que olhar as coisas não só pela lógica da economia, da matemática, da racionalidade, mas pela lógica da política também. O governo é um governo muito particular, muito específico. Ele assume depois de um período grande de desmonte das instituições, das regras do jogo, principalmente no âmbito fiscal, e ele assume ainda com uma certa fragilidade, porque ele não tem o aval das urnas. O aval, a força, a ratificação que ele vai ter agora, a confirmação, vem da finalização do processo de impeachment. Então, é sim um governo que tem um caráter muito específico, né? O caráter de interino, que dá uma certa fragilidade. Então, ele precisa fazer talvez um pouco mais de concessões do que se esperaria se a gente tivesse já em 2018 elegendo uma plataforma de oposição ao PT. Então, o que você está dizendo é que na interinidade ele não tinha mesmo outra saída política a não ser ceder diante desses grupos de interesse? Acho que algumas concessões de curto prazo já eram esperadas. O importante é manter um projeto de longo prazo. O saldo líquido das contas, no final do dia, o balanço precisa ser positivo. Eu acho que até agora esse balanço tem sido positivo. Não sou a favor desses reajustes, acho que poderiam ter sido evitados. Mas a política tem lá suas razões. Não é incorrigível, né? Quer dizer, dá para corrigir essa rota ainda, dá para corrigir esse rumo. É um governo muito recente, tem o quê? 100 dias, né? Agora, Felipe, o mercado começa a ter dúvidas. O problema disso, o efeito colateral, foi que isso fez com que surgisse dúvidas em entes do mercado sobre a consistência desse ajuste fiscal. Há razões para essas dúvidas?
Olha, Amanda, você vê o CDS, que é uma forma de medir o risco do país, ele vem melhorando muito no caso do Brasil e voltou a se comportar de acordo com os países comparáveis, os países ditos emergentes. Uma forma de ver isso é essa curva, né, esse cálculo, e esse risco vem caindo muito. E justamente coincide com o processo de saída da presidente Dilma e do início do governo interino. Essa lua de mel, como tem sido chamada, tem vida, tem tempo para acabar? Tem um prazo. Que prazo? É com o fim da interinidade? Quando o governo começar para valer, aí acaba a lua de mel? O mercado vai certamente ampliar a cobrança depois da votação do impeachment. Na hipótese de que, de fato, a presidente seja definitivamente afastada e o presidente Michel Temer seja aclamado presidente da República, não mais interino, a cobrança vai aumentar. E eu acho que o governo já está preparado para isso. E o governo vai entregar, vai ter força para entregar? Eu acredito que sim. Por quê? Porque ele tem bons quadros, tem o apoio do PSDB, que é um partido que sempre primou pela responsabilidade fiscal, e tem um projeto de país, o que a gente não teve durante os últimos anos. Durante os últimos anos, o projeto que foi implementado é um projeto em que o Estado tinha um papel muito grande, crescente, mas não necessariamente observando regras simples de custo e benefício. Claro, os programas sociais são importantes, são e devem ser mantidos. Mas será que os subsídios, por exemplo, que foram concedidos, com 500 bilhões de dívida pública sendo emitidos em favor do BNDES, será que esses subsídios precisariam ter sido tão grandes assim? Será que a nossa economia vários comportava grupos isso? vão continuar com esses subsídios, né? O governo Temer está desmontando parte deles, como, por exemplo, para o BNDES, todos esses repasses para o BNDES que eram dados para grandes empresas, grandes corporações, grandes grupos, mas parte desses subsídios vai continuar. Olha, a gente tem hoje no BNDES um dos melhores quadros que poderia ter, que é a Maria Silvia. E ela já está fazendo uma depuração, uma limpeza, um pente fino em tudo que o BNDES fez nos últimos anos. Isso é central, porque você não pode sair mudando as coisas sem saber qual é a situação real, né, que o BNDES se encontra e a relação disso com o peso, o efeito fiscal, o efeito nas contas públicas. Eu acho que tem muita gordura. Eu tenho falado até com o Mansueto, com outras pessoas discutindo, eu acho que dá para cortar pela metade a conta de subsídios, que daria uns 20 bilhões de economia. Do BNDES, você está falando? Com o BNDES e outros, mas o grosso BNDES. E das desonerações fiscais? Ainda não se fala em desmontar esse arcabouço. Desoneração tem uma coisa em economia que chama elasticidade, quer dizer, o comportamento da arrecadação em relação ao PIB. Quando a economia cresce, o consumo cresce, a produção, a renda... E essa arrecadação aumenta. E a arrecadação também aumenta. Ela costuma aumentar nos períodos de recuperação mais do que proporcionalmente ao PIB. Quer dizer, a elasticidade é maior do que 1. O que acontece? Será que isso vai acontecer nesse processo de recuperação que já se aproxima? Ano que vem a gente deve crescer perto de 2%, o PIB? Provavelmente sim, mas não vai ser com tanto vigor, porque foram dadas muitas desonerações, o regime tributário ficou mais complexo e provavelmente a gente está com o poder de arrecadar, com uma tração ali no motor da arrecadação menor do que tinha antes. Porque deu benefício para muita gente. Isso. Né? Aí você pergunta, é hora de reverter? Acho que a gente precisa esperar um pouco para começar a reverter, mas precisa sim batalhar por essa agenda já talvez no próximo ano. Porque se você reverte tudo de uma vez, IPI, todas as coisas que foram dadas, os programas especiais de desoneração, corre-se o risco de jogar uma pá de areia nesse processo de recuperação. Exatamente, aí o setor privado se retrai. Olá, estamos de volta com o economista Felipe Salto, que é assessor parlamentar no Senado, e também um grande especialista em finanças públicas. Aliás, acaba de lançar um livro em coautoria com o Mansueto Almeida, que também esteve recentemente aqui no É Notícia, secretário de acompanhamento econômico do governo Temer. E o título desse livro é autoexplicativo, né? Finanças Públicas da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade. Vários autores também contribuíram em diferentes capítulos. Gostaria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, o objetivo desse livro, fazer um diagnóstico da situação econômica, da nossa situação econômica do país. Como a gente chegou até aqui, Felipe, quem são os responsáveis, como começou e onde, localizar um pouco, onde começou essa derrocada da economia? Eu acho que o ovo da serpente foi posto lá atrás, ainda em 2008, na grande crise que houve. No governo Lula, segundo governo Lula. Isso, exatamente, está bem situado. Por quê? Naquele período, houve uma forte mudança na taxa de câmbio, o câmbio subiu muito, né, o real se desvalorizou,
Depois ele voltou a uma tendência de apreciação, até 2011. E ele foi se apreciando, apreciando, e o governo deixou isso correr solto. Qual o problema disso? Quando você tem uma taxa de câmbio mais favorável, as pessoas consomem mais, viajam mais, tudo que a gente compra fica mais barato, porque de uma forma ou de outra... É tudo importado, né? Os telefones celulares, tudo se torna mais acessível. Isso. Então, o efeito do câmbio ele é visível, é imediato na inflação. E quando a inflação melhora, o que acontece com aquilo que os economistas chamam de renda real? Ela aumenta. Mesmo você não tendo um reajuste nominal no salário, se a inflação cai, você fica mais rico. Então, explicando um pouquinho, então, com os produtos importados mais baratos, isso tem um menor peso na inflação, né? A inflação não aumenta e a gente tem a sensação de que tem mais dinheiro, está mais rico. Isso. Então, esse repasse cambial, quer dizer, esse ganho nos preços, ele é sentido na pele. Agora, o que aconteceu? Com todo esse período da chamada bonança externa, que foi interrompido durante alguns anos pela crise, mas a gente saiu rápido da crise lá em 2009, esse período grande de 2004 a 2011 da bonança externa, ele foi marcado por essa valorização excessiva do real que destruiu a indústria nacional. Hoje, para que se tenha ideia, a indústria de transformação, aquela indústria que exporta manufaturados e tal, representa de 10% a 11% do PIB, o mesmo nível de 1945. Ou seja, a gente passou por um processo mesmo de desindustrialização, de retrocesso na indústria. Retrocesso. E por que isso é grave? Porque não há economia avançada, economia desenvolvida, com renda elevada, que não tenha passado por um período de sofisticação importante da sua economia, seja com indústria forte, seja com serviços avançados, sofisticados, que incorporam alta tecnologia. Não adianta o Brasil achar que vai viver só de serviços, como aconteceu nesse período, de 2004 a 2011, quando a mão de obra pouco qualificada foi sendo incorporada pelo serviço de baixa qualificação, que ficou relativamente mais competitivo em relação à indústria, né, por conta dessa mudança do câmbio. E agora o processo inverso, quer dizer, a taxa de desemprego está arrumando para 12%, ano que vem pode chegar em 13%. E a indústria foi perdendo espaço na nossa economia, né? Por exemplo, serviços representam o que hoje, grosso modo, 70% da nossa economia, são empregos de pior qualidade, de menores salários, muitas vezes informais, sem carteira assinada. Exatamente. E a indústria tem os melhores empregos. Isso. Então, o que a gente precisa fazer para sair desse buraco? O diagnóstico está bem claro. Tem um processo de desindustrialização, uma apreciação cambial excessiva durante muito tempo e com tudo isso combinado com o desajuste das contas do governo. A dívida bruta está explodindo, literalmente. Hoje nós temos 69% do PIB. Para que o telespectador tenha ideia, são 4 trilhões e 100 bilhões de reais em dívida. O nosso PIB é 6 trilhões. Como é que você pode ter uma dívida de 2/3 do seu PIB? Comparado com outros países da América Latina, mais ou menos o nosso nível, nosso grau de desenvolvimento, ou outros países dos BRICS, como é que a gente está em relação ao endividamento? Não é muito diferente. O problema é que o custo dessa nossa dívida é absurdamente muito mais elevado. Porque os juros são mais altos. A gente paga mais caro por esse dinheiro, na verdade. A gente pega emprestado e paga mais caro. Como a gente tem pouca poupança no setor público, no setor privado, você acaba tendo que ter um juro muito elevado. Não acho que essa é a única razão do juro elevado. Depois a gente pode discutir um pouco isso. Mas esse juro elevado, ele faz com que, se eu tenho um juro tão alto, eu não posso ter dívida muito elevada, porque eu fico pagando o serviço dessa dívida. Quanto é isso? Hoje, 440 bilhões de reais anualizados. É o que eu pago de juros. É a conta mais cara do governo? É mais alta hoje do que a Previdência? A gente paga mais caro em juros da dívida pública do que a gente paga para os nossos aposentados, por exemplo. Você pega o INSS, 436 bilhões. Conta de juros, 440 bilhões. Já ultrapassou. Já ultrapassou. No ano passado, a conta de juros fechou em 502 bilhões. Vamos pegar um gasto mais conhecido, Bolsa Família. Quanto é que a gente gasta num ano do Bolsa Família? 28 bilhões. E com juros 440. É um programa barato. Pois é um disparate. Há um desajuste aí macroeconômico que não é só fiscal. Os juros e o câmbio ficaram muito tempo no lugar errado. Isso é que precisa mudar. O ajuste fiscal ele vai ajudar essa mudança? Vai. Mas a gente já tem a possibilidade de começar a reduzir juros, na minha opinião. O Banco Central está diante... Já? A partir de quando? Já deveria ter começado. Por quê? Porque mesmo você com olha... essa inflação alta, que o Banco Central argumentou na ata da reunião do Copom é que a inflação continua insistentemente alta, continua bastante pressionada. Mas quando você olha 12 meses à frente, as expectativas dos agentes econômicos
que o Banco Central mesmo colhe, chamada pesquisa Focus, Sim. você tem lá o IPCA, o principal índice de preço, a expectativa é 5, 5,2, 5,3. Mas será que se os juros caíssem, essas expectativas não aumentariam? É uma coisa puxa a outra. O cachorro correndo atrás do rabo e o rabo atrás do cachorro. Que veio antes, né? O ovo, a galinha. Mas é preciso observar que há uma tendência sistemática de queda das expectativas de inflação. Então, em economia, o que importa é sempre em termos reais. O juro, ele está parado em 14,25% já há algum ao tempo, ano, né? já há algum tempo. Mas como a inflação esperada está caindo, quer dizer que o juro real está explodindo. Já aumentou desde novembro do ano passado até hoje 2 pontos. Então você está tendo um aperto monetário. O juro real é a diferença, né, entre os juros e a inflação, quando você tira. Exatamente. Por que a gente olha a diferença entre os juros e a inflação? Porque o investidor ele está sempre olhando as variáveis em termos reais, descontando quanto que a inflação come do ganho dele. Agora, uma coisa que é importante que a gente tentou colocar no livro, esse livro a gente pensou desde já de 2013, quando eu ainda estava na consultoria, na Tendências. Aí conversei com o Maílson da Nóbrega, que é também sócio lá da Tendências, e ele gostou da ideia. Que já veio aqui também, excelente, entrevistado, excelente economista. E deu certo, quer dizer, eu convidei o Mansueto, na época ele era do IPEA, e a gente tinha essa proximidade, por analisar os mesmos temas, né, finanças públicas, e reunimos aí um grupo de especialistas. Hoje, dos coautores, tem cerca de 4 que estão envolvidos de alguma forma já no governo. E é interessante que vocês não acompanham. Normalmente é muito comum que os economistas apontem a política fiscal como motivo da derrocada. É interessante que você analisa todos esses outros fatores, as outras variáveis, né? A política cambial, que você falou aqui, política monetária, dos juros, né? Isso. Então, essas outras políticas também como responsáveis pela derrocada da economia. Aliás, o livro ele tem 2 capítulos sobre o relacionamento entre o Tesouro e o Banco Central. Isso explica muito do nosso juro elevado. Se eu tenho meu salário que não está aumentando e tenho as mesmas despesas e tenho aquela dívida enorme, eu preciso fazer o quê? Cortar as despesas, evitar que elas cresçam para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. O governo é a mesma coisa. Agora, a diferença do governo é que ele pode sempre aumentar a receita, aumentando a tributação, aumentando a carga tributária. Impostos, que Tem limite para isso? Tem. Porque... A gente já atingiu esse limite? Acho que ainda não. De aumento de impostos? Ainda não. Tem sempre esse debate, né? Eu acho que